A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a segunda sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ontem, 2 candidatos foram sabatinados. Para hoje, estão previstos mais 4 candidatos. Cada um deles terá 2 minutos para se apresentarem ao vivo para os telespectadores da TV Assembleia antes da arguição. A repórter Nicole Espósito está no plenário com mais informações. Nicole. Olá, Luciana. Olá, você que nos acompanha pela TV Assembleia. Só para deixar claro, essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas foi aberta com a aposentadoria compulsória por idade do conselheiro Marcos Madureira. A vaga é de indicação da Assembleia, sendo permitida desta vez a participação de pessoas da sociedade civil. E durante essas sabatinas, nós estamos abrindo espaço para os candidatos fazerem as suas considerações. Pela ordem, o primeiro candidato a ser entrevistado deveria ser o deputado Dari Pagung, mas por opção do próprio candidato, ele só vai ser entrevistado aqui por nós após a sabatina. Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Nicole. A TV Assembleia transmite todas as sabatinas ao vivo por uma determinação da mesa diretora da Casa. O objetivo é dar mais transparência ao processo, que neste ano conta com 22 candidatos. Acompanhe a partir de agora os trabalhos que são realizados pela Comissão de Finanças. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que a gente faz a abertura da segunda sessão extraordinária da Comissão de Finanças para a sabatina dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento, Fiscalização e Controle de Tomada de Contas do Estado do Espírito Santo. Informo que o deputado Sandro Locutor encontra-se licenciado para tratamento de saúde. A deputada Luzia Toledo não vai estar presente a essa sessão, devido a compromisso agendado com o excelentíssimo governador do Estado, no distrito de Conceição de Muquim, Mimoso do Sul. Determino que a nossa secretária faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Aos 17 de setembro de 2013, às 9 horas, no plenário, Dr. Disseu Cardoso reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença dos senhores e senhoras deputadas Jamir Malini, José Esmeraldo, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas e Rodrigo Coelho. Ausente, senhor deputado Euclério Sampaio e o senhor deputado Glauber Coelho. Licenciado, o senhor deputado Sérgio Borges e o senhor deputado Sandro Locutor. Justificadas as ausências do senhor deputado Gilcinho Lopes e do senhor deputado Glauber Coelho. Afastado o senhor deputado Dari Pagung. Presente os senhores procuradores Dr. Gustavo Messon e Dr. Rafael Fracalossi. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputados José Esmeraldo, Jamir Malini, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, Rodrigo Coelho, Dr. Hércules, Genivaldo Levore e Roberto Carlos. Havendo quórum, o senhor presidente, deputada Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. A ata lida em discussão, encerrada em votação. A ata aprovada como lida, conforme registrada em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Ataíde Armani, registrou a presença do senhor Eustério Colnago, presidente da OCB, da senhora Tereza Cogo, esposa do senhor deputado Cláudio Vereza, Márcia Jacolde Freitas, Marilene Alves Ferreira, João Luiz Cota Dovati, Rodrigo da Rocha Rodrigues, Valcir Gonçalves, candidatos e candidatas ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Passou-se a ordem do dia. Ofício do senhor deputado Cláudio Vereza solicitando acoplar ao processo 2 certidões que, por atraso do Tribunal de Justiça, chegaram ontem. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, colocou em apreciação dos membros da comissão o requerimento. Em discussão, encerrado em votação. Aprovado por unanimidade. A Secretaria da Comissão para anexar ao processo do candidato. O senhor presidente Ataíde Armani comunicou aos membros da Comissão de Finanças que no dia 16 de nove de 2013 foi protocolado um atestado de licença médica por 7 dias em nome do candidato Luiz Guilherme Vieira, com base no item 5º do edital número 2 de 2013, que prevê que os casos omissos serão deliberados por este colegiado, submeteu a proposta de adiantamento da arguição do senhor Luiz Guilherme Vieira.
para a primeira reunião logo após o término de sua licença. Em discussão, a proposta do senhor presidente. Em votação, aprovada. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, solicita à secretaria da comissão que comunique ao senhor Luiz Guilherme Vieira a decisão, conforme registrada em ata taquigráfica. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle de Contas tem a honra e o papel histórico de proceder, a partir dessa reunião, à arguição dos 22 candidatos e candidatas inscritos para a disputa de vaga do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aberta em razão da aposentadoria do conselheiro Marcos Miranda Madureira. Fato esse comunicado na forma regimental a este poder através do ofício número 301 de 2013, protocolado no gabinete da presidência desse Poder Legislativo no dia 4 de junho do corrente ano. Este ofício encontra-se publicado no Diário do Poder Legislativo no dia 11 de junho do corrente ano, juntamente com o comunicado de abertura da vaga, este firmado à mesa diretora da Casa. A partir das publicações do Diário do Poder Legislativo no dia 11 de junho do corrente ano, as inscrições para candidatos e candidatas foram abertas, resultando nas seguintes indicações: nomes registrados em ata taquigráfica, os quais foram lidos. Comunicou que, na forma do regimento interno e do Código de Ética e do Decoro Parlamentar dessa Casa de Leis, os senhores deputados Sérgio Borges, Dari Pagunga e Paulo Roberto, membros titulares e suplentes desse colegiado legislativo, estão impedidos de participar das votações e das discussões sobre a matéria. No âmbito dessa comissão, haja vista estar inscrito como postulante essa vaga aberta pela aposentadoria do senhor Marcos Miranda Madureira. Essa comissão, através do edital número 2 de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário do Poder Legislativo do dia 11 de setembro de 2013, bem como na página dessa Casa e na rede mundial de computadores, definiu a seguinte metodologia para os trabalhos dessa arguição: rito lido conforme ato registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, determinou que a Secretaria da Comissão de Finanças disponibilizasse cópias do edital para todos os que desejarem, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, concedeu a palavra ao senhor Cláudio Vereza Lodi, candidato ao cargo de conselheiro, pelo prazo de 10 minutos, prorrogável até mais 10 minutos a pedido do candidato. O senhor Cláudio Vereza, na qualidade de candidato a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, faz uso da palavra conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passa a palavra aos deputados inscritos para os questionamentos. Fazem uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeralda, Lúcia Dornella, Luzia Toledo, Rodrigo Coelho e doutor Hércules, Roberto Carlos. Genivaldo Lievori, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, suspende a sessão às 11h02, às 11h06, conforme registrado em ata taquigráfica. E logo após concede a palavra ao senhor candidato Renato Ferraz Martins, na qualidade de candidato a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Faz uso da palavra conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passa a palavra aos inscritos para questionamento. Fazem uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, deputado doutor Hércules e Rodrigo Coelho, conforme registrado em ata taquigráfica. Comunicações. Os senhores e senhoras deputados foram unânimes em expressarem a importância dessas arguições com a participação da sociedade civil, conforme registrado em ata taquigráfica. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, encerrou a reunião às 12h15, convidando seus pares para a próxima, que será extraordinária, no dia 18 de setembro, às 13h, no plenário do Dr. Dirceu Cardoso, dessa Casa de Leis, e para constar lavrada presenteada, que a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo discussão, em votação. Como voto, deputado Jamil Malini. Favorável. Deputada Lúcia Dornella. Favorável. Deputado Zé Esmeraldo. Acompanha, eu também acompanho, aprovado por unanimidade. Deputado da Vitória, desculpa, deputado. Além dos eu sei que não precisa do meu voto, mas se Vossa Excelência permitir para votar, eu voto favorável. Desculpa. Eu peço desculpa e quero dizer que, além dos deputados presentes efetivos da comissão, tem hoje o deputado da Vitória, que também é membro no momento efetivo, como suplente, e o deputado Hércules da Silveira, que também nos dá a honra de estar aqui com a gente presente, e disse ontem que vai acompanhar todas as sessões, o qual é um prazer imenso para a gente a participação do deputado Hércules. Silveira, está certo. Então, como voto deputado da Vitória, pela acompanho leitura, como líder. Acompanho, eu também voto favorável, aprovado por unanimidade dos membros presentes
da comissão. Está também chegando o deputado Gilson Lopes, que é membro efetivo, eu quero acolher o voto dele também. Eu gostaria de acolher o voto do deputado Gilson Lopes. Aguardo a sua chegada. Deputado Gilson Lopes, eu voto a ata lida da sessão anterior. Como lida, senhor presidente. Obrigado, deputado Gilson Lopes. Aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão. Solicito a secretária da comissão. Ordem do dia. Na ordem do dia se encontra requerimento do senhor Carlos Roberto Bianchi, solicitando transferência datada de sua arguição devido ao falecimento de sua mãe, em discussão de uma votação sobre o falecimento de sua mãe. E é uma proposta dessa presidência que o candidato seja arguido na próxima terça-feira. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação. Como voto do deputado Zé Esmeraldo. Pela aprovação, deputado Aloysio Dornella. Concordo. Deputado Jamir Malini. Acompanho. Deputado da Vitória. Deputado Gilson Lopes. Acompanho, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Também, da mesma forma. O candidato fica previamente convocado para terça-feira, às 9 horas, nesse plenário. Devido à justificativa confirmada de que o Tribunal de Justiça não emitiu em tempo hábil uma certidão de um dos candidatos, razão pela qual tal documento foi recebido por esta presidência na reunião anterior desta comissão, e considerando os princípios da impessoalidade, da razoabilidade e da eficiência, apresento para deliberação o edital número 3/2013, de reabertura de prazo por 5 dias úteis, para que todos os candidatos possam complementar as suas respectivas documentações. Ressalto que a presente inovação do prazo não mais possibilitar prorrogação ou renovação, portanto, sendo definitivo. Tal edital possui os seguintes termos. Edital número 13, por meio, deputado Dr. Elcio, presente, gostaria de chamar a fazer parte da mesa, deputado Freitas, também a fazer parte da mesa. Edital número 3/2013. Por meio do presente edital, ficam os parlamentares que indicam nomes para ocupar o cargo de Conselheiro Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme o ofício número 301/2013, bem como os indicados notificados para apresentar os documentos não entregues em consonância com os termos e relação de documentos arrolados no edital anterior, publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário do Poder Legislativo, dia 28 de agosto de 2013, junto ao protocolo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no prazo máximo de 5 dias úteis, contado a partir da publicação desse edital, observando o horário de funcionamento do referido setor de protocolo. Fico notificados também de que o prazo acima aludido não será mais prorrogado e que os documentos faltantes deverão estar de acordo com a legislação respectiva e regulamento das entidades de representação de classe e de órgãos públicos, assim devendo os mesmos serem complementares, independentemente da relação indicada no edital publicado no Diário Oficial do Estado e do Poder Legislativo, no dia 28 de agosto do corrente ano. Por decisão unânime dos membros da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle de Tomada de Preço, em reunião extraordinária realizada nessa data. Vitória, 18 de setembro de 2012. Assinado o presidente da comissão, deputado Ataíde Armani. Em discussão, o edital. Prorrogação para entrega de documentos
nós estamos dando mais uma oportunidade aos candidatos, que teve candidato que não indicaram, ainda não deram no prazo legal que venceu no último dia 11 a sua documentação. Estamos dando mais uma oportunidade aos candidatos. Não havendo discussão, em votação. Como vota o deputado Zé Esmeraldo? Acompanha. Deputada Lúcia Dornella? Acompanho. Deputado Jamil Malini? Acompanho. Deputado da Vitória? Deputado Gilson Idem. Lopes? Aprovado pela unanimidade dos deputados presentes a essa sessão. Conforme as normas do edital número 2 de 2013, concedo a palavra ao candidato Dari Alves Pagung, pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por até mais 10 minutos. Informo que os deputados que desejam fazer pergunta deverão se inscrever junto à Secretaria da Comissão, dando prioridade aos membros da comissão. Com a palavra, nosso excelentíssimo deputado Dari Pagung. Antes, deputado, gostaria de registrar a presença de Marilene Alves Ferreira, candidata, funcionária do Tribunal de Contas, Maria Jacob Freitas, auditora, também candidata, Carlos Roberto Bianchi, auditor, candidato também, Rodrigo Rocha Rodrigues, procurador do Instituto, também candidato, Thaís Carvalho, auditora de controle do Tribunal de Contas, Herão Gomes de Oliveira, Tribunal de Contas, esposa do deputado da Vitória, que estava presente, a Luciana Tosato, também quero deixar marcado, e o Valci Gonçalves da Silva, contador do Instituto de Obras Públicas e OPS, também candidato, que se encontra presente. Com a palavra, nosso querido deputado Dari Pagung. Com a palavra, por 10 minutos, prorrogar por mais 10. Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar o nosso querido deputado Ataíde Armani, presidente da Comissão de Finanças, demais deputados, doutor Hércules, deputado Zé Esmeraldo, deputada Lúcia Dornelas, deputado Jamil Malini, deputado Gilcinho Lopes e deputado doutor Elcio. Cumprimentar também os candidatos que aqui estão neste momento. Quero cumprimentar a imprensa, funcionários e todos que estão acompanhando pela TV Assembleia. É muito gratificante para mim estar aqui hoje, mas antes quero agradecer a Deus, a minha família, por ter me guiado no caminho do bem. Nasci no distrito de Vila Nova do Bananal, município de Baixo Guandu, filho de pequenos produtores rurais. Como em toda família humilde, todas as vezes ajudei meus pais no sustento da nossa família, com muita luta e dedicação. Formei-me em Direito e pós-graduei-me em Direito Público. Ingressei na vida política para fazer a diferença. Conquistei 2 mandatos de vereador no meu município de Baixo Guandu. Logo após, fui conduzido à Assembleia Legislativa. Chegando aqui, não perdi os valores que sempre acreditei e tenho desempenhado o meu mandato de deputado estadual com muita responsabilidade. No primeiro mandato, apoiei o ex-governador Paulo Artung na reconstrução do Estado do Espírito Santo. Tive a honra de ter participado da Comissão de Justiça e ser o primeiro secretário da mesa diretora, tendo como presidente nosso querido amigo deputado Elcio Álvares. Ali, aprendi muito com sua experiência de vida. Não vou aqui falar do seu currículo, que todos já conhecem, mas destaco seu comprometimento, sua integridade e sua luta em favor dos capixabas. Já no segundo mandato, permaneço firme na base aliada do governador Renato Casagrande, com o compromisso de garantir a permanência e continuidade da estabilidade política, da governabilidade e do desenvolvimento do nosso Espírito Santo. E é exatamente em nome desse compromisso que me ponho hoje aqui para ser sabatinado
por Vossas Excelências. Estamos vivenciando uma drástica mudança nos valores e paradigmas da nossa sociedade, que cada vez mais clama e exige transparência, retidão e de conduta de seus representantes e órgãos públicos. Conforme nos ensina a eminente ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o sonho do povo brasileiro é a democracia plena e eficiente. O Tribunal de Contas está investido de poder de penetração nas unidades administrativas do Legislativo, Executivo, Judiciário e demais entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas pelo Estado e municípios, inclusive para a verificação da execução de contratos, além de qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre recursos, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou os municípios respondam, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. A função do Tribunal de Contas surge com a necessidade de contribuir com o controle permanente à gestão governamental e a obrigação democrática de observar se o governo seguiu os objetivos pré-determinados em lei. É claro que não basta o controle da legitimidade das despesas e receitas para o fim pretendido. Deve também o tribunal dispor de competência para avaliar a eficácia dos atos administrativos, a fim de informar o que se espera da execução de projetos determinados em Assembleia Popular, ou seja, assegurar-se da ótima utilização das verbas públicas, não apenas quanto à sua legitimidade. O interesse crescente por uma gestão administrativa mais eficaz advém da crise provocada por grandes déficits orçamentários. Quanto aumentam-se as despesas e reduzem-se as receitas, podemos citar a atual situação que se encontra o Estado, que sofreu um duro golpe em suas receitas com o fim do Fundap e na iminência de sofrer outro grande impacto, caso o Supremo Tribunal Federal decida manter projeto aprovado no Congresso Nacional que muda a divisão dos royalties de petróleo. Cito o exemplo de gestão positiva, que foi o processo de reconstrução do Estado a partir do ano de 2003. O governo teve atuação relevante no equacionamento das dívidas contratuais e flutuantes de curto prazo, na equalização do sistema previdenciário, com a implantação dos fundos financeiros, na negociação da dívida antecipada dos royalties do petróleo e no controle da execução financeira e orçamentária dos recursos de caixa do Tesouro, que permitiu ao Estado a obtenção de sucessivos superávites fiscais, possibilitando a formação de uma margem de investimento de mais de 1 bilhão ano. A dívida flutuante, ou seja, a dívida financeira líquida em 2002 era da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, composta de 300 milhões de despesas realizadas sem empenho e de 900 milhões de restos a pagar, sem disponibilidade financeira para cobertura. Dentre esses, 483 milhões de folhas de pagamentos de pessoal vencidas. O momento era drástico, visto que o montante dessa dívida representava cerca de 60% da receita líquida disponível no ano de 2002, cujo total foi de 2 bilhões de reais. Essa situação foi decorrente de sucessivos déficits orçamentários anuais, nos quais
montantes de 234 milhões em 2000, 180 milhões em 2001 e 331 milhões em 2002. Por que citei esses dados, senhora deputada Lúcia Dornelas e senhores deputados? Para mostrar que o Estado do Espírito Santo estava em colapso. E se fosse uma empresa privada, estaria em estado de falência. Passado 11 anos, atualmente o Estado enquadra-se em todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e apresenta resultados orçamentários superavitários, conforme relatórios do exercício de 2012. Uma das principais contribuições da transição da composição de insuficiência para a de suficiência financeira do Estado constituiu em ampliar plenamente os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o Estado passa por fortes ameaças em suas finanças, vale ressaltar que foi de vital importância a iniciativa do governador Renato Casagrande de sancionar, no mês de fevereiro, projeto de lei complementar aprovado por esta Casa, que instituiu a gerência de controle do endividamento público e das metas fiscais na estrutura do Tesouro Estadual, fundamental para o processo de otimização e de sustentabilidade da dívida pública, agregando conhecimento e inteligência ao objeto de sua atuação. Assim, os recursos econômicos escassos poderão ser otimizados para que se atinjam os objetivos traçados para uma política voltada ao atendimento do interesse público. Pois bem, como todos sabem, o Tribunal de Contas é um órgão de controle, conforme dispõe o artigo 70 a 75 da Constituição Estadual. Na sua competência, destaco que se utiliza de critérios programáticos de controle, por meio de auditorias, verificando a economia, a eficácia e a eficiência para a implantação e na execução de projetos que dependem de recursos públicos. O sistema integrado de controle estabelecido deve ser eficiente, para que sejam obtidos dados capazes de informar o desempenho da gestão pública em tempo hábil, para que o controle seja preventivo e não apenas punitivo, sendo uma das minhas maiores bandeiras. Reconhecidamente, é melhor para a saúde do erário que o controle seja feito de forma prévia, pois o controle que ocorre a posteriori não consegue evitar a lesão, restando apenas a consequência da punição. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência prorrogasse para mim. O prazo de Vossa Excelência já está prorrogado por mais 10 minutos. Eu disse no início da minha fala, com a palavra por mais 10 minutos. Obrigado, presidente. Acredito que a ação de prevenção seja mais eficaz que a ação punitiva. Para viabilizar esse papel orientador, considero importantíssima a aprovação do novo regimento interno do Tribunal de Contas, Resolução 261 de 2003, que, sem sombra de dúvidas, trouxe uma forma eficiente de controle prévio, que orienta o gestor público, evitando que seja realizado o gasto de forma ilegal, evitando, em consequência, a punição e garantindo o atingimento do maior objetivo do tribunal, qual seja a preservação do erário. Ainda, na linha das renovações, cito a Lei Complementar Estadual 621 de 2012, onde defendi e relatei a sua aprovação nessa Casa de Leis, sabendo da importância em ampliar as definições de atuação e competência do Tribunal de Contas do Estado. Destaco ainda, em seu título 5, importante mecanismo incluído nesta lei,
que são as medidas cautelares, antes não aplicada neste tribunal. Assim, ou no curso de qualquer processo, o tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem oitiva da parte, determinar medidas cautelares, sempre que presentes o fundado receio de grave lesão ao erário ou ao direito alheio e risco de eficácia da decisão de mérito. Tal prática denota ato de precaução ou um ato de prevenção, dentre outras medidas cautelares previstas em sua lei orgânica. O tribunal, como dispõe o artigo 377, incisos, do Regimento Interno, poderá determinar medidas a evitar lesão ao erário ou ao interesse público. Desta forma, pela inclusão deste mecanismo importantíssimo, o tribunal poderá exercer o seu papel amplamente. Não posso deixar de discorrer sobre a Lei Complementar Federal 101 de 2000, que surgiu como mecanismo de condicionamento das ações dos governantes aos limites de sua capacidade de investimentos e endividamento, bem como de prevenção de déficit fiscal e descontrole financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi idealizada e sancionada como instrumento de regulamentação do artigo 163 da Constituição Federal, capítulo 2 das Finanças Públicas, e, sobretudo, de sedimentação dos procedimentos de gestão fiscal responsável e de transparência na condução dos negócios da administração pública. Mais do que um normativo legal, a Lei de Responsabilidade Fiscal nasceu como um código de conduta gerencial pública, traçando linhas balizadoras para os gastos públicos, assim como o planejamento, arrecadação e disponibilização de recursos financeiros necessários à sua realização. É considerada um importante marco nas finanças públicas no país, inaugurando uma nova era de responsabilidade fiscal para o gestor público. Relembro ainda a Lei 8.666 de 93 e destaco o seu artigo 3º, que trata dos princípios da licitação, que é condição sine qua non para coibir a corrupção. Quanto da realização do certame licitatório, buscou-se enfatizar os princípios da licitação como pressupostos essenciais para o administrador combater a corrupção no âmbito do poder público. Vale ressaltar que, para o aprimoramento da gestão fiscal, os instrumentos legais de planejamento definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal devem estar interligados aos instrumentos gerenciais de planejamento. Nos casos de despesa com pessoal, ao disciplinar o limite, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 18 a 23, deu cumprimento ao artigo 169 da Constituição Federal, o qual prevê a despesa com pessoal ativo e inativo não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Além disso, a referida lei inovou repartindo a responsabilidade dos gastos com pessoal por diversos poderes. Desta forma, os limites de pessoal ficarão divididos, conforme o artigo 19, sendo 50% para a União e 60% para os estados e municípios. Outra inovação introduzida pela lei foi os limites prudenciais e de alerta, conforme o artigo 22, se a despesa com pessoal exceder o limite prudencial. Qual é esse limite? 95% são vedados ao poder ou órgão a concessão do argumento ou adequação de remuneração a qualquer título,
ressalvada a revisão geral anual da remuneração, a criação de cargo, emprego ou função, a alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa, o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título e a contratação de horas extras. Destaco ainda que o artigo 59 prevê que os tribunais de contas alertarão os poderes quando constatarem que a despesa com pessoal excedeu 90% do previsto legal, que é chamado limite de alerta, exercendo assim a função preventiva. Para operacionalizar seu escopo, a Lei de Responsabilidade Fiscal apoiou-se sobre 4 pilares, cada vez mais cobrados pela sociedade: o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade. É notável o sincretismo entre todas as inovações trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E os movimentos importantes está vivenciando o nosso Estado. Toda preocupação com a atual crise ganha relevo, considerando que, à medida que aumenta o grau de conscientização da população, torna-se maior a pressão para que os recursos procedentes dos contribuintes sejam bem utilizados pelos administradores públicos, fazendo-se ainda mais necessário o trabalho das estruturas de controle e a prática das auditorias de gestão, para assim darmos respostas à população que vem incessantemente em busca do fim da corrupção em todo o Brasil. Adianto meus compromissos, caso o plenário aprove minha indicação, me empenhando na busca das metas da eficiência, da eficácia e da economicidade, juntamente com outros princípios, e principalmente o princípio da moralidade, para que possa exigir dos jurisdicionados a mesma conduta. Vejo com o intuito de contribuir no brilhante trabalho demonstrado pelos nobres conselheiros no aprimoramento do funcionamento daquela corte. Não é fácil a missão, mas é possível. Quero dar minha contribuição. Acredito que venho me preparando durante minha vida e hoje me sinto motivado para novos desafios. Nesse exercício, manterei meu perfil de respeitar a todos, ter paciência para buscar a verdade e a humildade de reconhecer as minhas limitações. Por fim, vejo o Tribunal de Contas como indutor de busca à melhoria dos gastos públicos e garantidor da efetividade das políticas públicas para melhorar, enfim, a qualidade de vida da população, das pessoas, reduzir as desigualdades, fazer jus ao que está na Carta Magna, para cumprir os objetivos a que o Estado e a sociedade se propõem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dari Pagong. Antes de passar para as pessoas inscritas para a sabatina, eu gostaria de registrar a presença de Marco Antônio da Silva, auditor do Tribunal de Contas, substituto de conselheiro, que também é candidato. Renato Ferraz Martins, auditor do Tribunal de Contas, que foi sabatinado ontem. Siloé Moraes Júnior, que é empresário de Vila Velha. E também o deputado Cláudio Vereza, que foi também ontem sabatinado, que nos honra com a sua presença. Eu quero agradecer ao deputado Dari Pagong, já está no seu devido local. Eu passo a palavra ao deputado José Esmeraldo, é o primeiro inscrito a sabatinar o candidato. Com a palavra para fazer 3 perguntas com 2 minutos cada
tendo o candidato também o tempo de 2 minutos para a resposta a cada pergunta. Com a palavra Eu saudar a mesa, na pessoa do deputado presidente Taide Armani, saudar a nossa deputada Lúcia Dornelas, Gilcinho, doutor Hércules, doutor Elcio Álvares, nosso colega de parlamento, Dari Pagum, saudar também nosso deputado, que ontem foi sabatinado, Cláudio Vereza, saudar a todos aqui presentes. Eu acho que é importante a presença dos senhores e das senhoras aqui neste sodalício. Primeira pergunta, primeiro queria parabenizar pela sua fala bem redigida. Primeira pergunta, Dari, que eu vou fazer a você. O que são prestação de contas e contas anuais? Se você quiser que eu repita, eu posso repetir. O que são prestação de contas e contas anuais? Sem problema. Agora tem um som. Deputado, eu gostaria, se Vossa Excelência permitisse, de fazer as 3 perguntas. Eu ia anotar e eu ia respondendo para a gente... Eu gostaria de Okay. fazer, porque eu vou fazendo, Vossa Excelência vai respondendo, que aí, como eu fiz com os outros também, para não mudar a linha de ação. Então, repete a pergunta só para mim. O que são prestação de contas e contas anuais? Quero parabenizar a Vossa Excelência pela pergunta e agradecer primeiro o deputado Cláudio Vereza por estar aqui também na minha sabatina. Tive ontem junto com o Renato. Nós temos, deputado Zé Esmeraldo, as prestações de contas anuais para ser específico, eu não... Você está São falando duas perguntas. O que são... Vou repetir para você. O que são prestação de contas e contas anuais? São 2 perguntas. Em relativo Em uma só. Em relativo ao Tribunal de Contas, nós temos a prestação de conta dos poderes, né? Os presidentes de câmaras prestam conta anuais ao tribunal e também os outros poderes, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado no Tribunal de Contas. Eu não sei se é essa prestação de contas que Vossa Excelência está querendo que eu responda. Como, Dari, eu estou fazendo a pergunta, eu não vou interferir, eu deixo Vossa Excelência à vontade, aí Vossa Excelência responda do jeito que Vossa Excelência achar que deve ser respondido. Ok. Esse que é o meu pensamento, o deputado Esmeralda. A prestação de contas junto ao Tribunal de Contas é no final do mandato das mesas diretoras, tanto as câmaras municipais, tanto a Assembleia Legislativa e o governo do Estado apresenta as contas anuais perante ao tribunal, tendo o tribunal 60 dias para analisar as contas do governo do Estado, no caso do governador, e 24 meses para analisar as contas dos chefes dos poderes municipais, no caso, os prefeitos municipais. Segunda pergunta, Dari. Vossa Excelência, o seu pronunciamento, Vossa Excelência
deu uma boa definição sobre o que é improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Taxativo? Sim. Improbidade administrativa, deputado, Vossa Excelência me lembra até do decreto 201, não faz a memória, que rege sobre prefeitos, né? Na época, antes até da lei de responsabilidade fiscal, prefeitos e vereadores. Improbidade administrativa são todos aqueles atos que o gestor público não está atento, fere principalmente os princípios que regem a Constituição Federal no artigo 37, que é aqueles princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da publicidade. Então, acredito que improbidade administrativa é quando o gestor público, o ordenador de despesa, ele não cumpre a Constituição, nem estadual, nem federal, e nem as leis ordinárias. No meu ponto de vista, é o mau gestor público, e ele paga pela improbidade administrativa, que, caso venha a ocorrer, o Ministério Público entra com algum tipo de ação de improbidade administrativa e, nesse sentido, se for condenado, se o judiciário o condenar, ele fica aí vários anos inelegível e daí por diante pode devolver recursos públicos. Então, improbidade administrativa, no meu ponto de vista, é aquilo que afronta as leis vigentes no nosso país. Vossa Excelência podia citar a lei de improbidade administrativa? Eu acredito, tem a lei, o número da... A 7492, eu salvo, se não salvo juízo. 74 o quê? 92. 7492. A última pergunta que eu vou te fazer, Daria, é importante que Vossa Excelência preste atenção, que às vezes Vossa Excelência pode trocar os números. E não é interessante que troque. Mas eu queria te fazer a pergunta o seguinte. O que vem a ser fundo? O que vem a ser fundo? Depende da interpretação, deputado. Existe vários fundos. Um exemplo, nós aqui nessa Casa de Leis, no governo do ex-governador Paulo Artung, nós criamos um fundo aqui das desigualdades regionais. E acabamos agora de aprovar o fundo que nós estávamos chamando de fundo a fundo, agora é fundo cidades. É fundo, então, que eu estou me referindo é na administração pública. Mas não deixa de ser o fundo na administração pública. Mas eu gostaria que, se Vossa Excelência fosse mais claro na pergunta. A pergunta é exatamente essa, também é clareza. subjetiva. O que vem a ser fundo na administração pública? Vossa Excelência está falando daqueles recursos que já está destinados na Constituição, já é constitucional, no caso, 25% para a educação, 15% no caso do Estado para a saúde, 12% para os municípios, na saúde, 25%.
Os fundos, pode ser fundo municipal, eu não posso acrescentar, mas então daqui a pouco eu vou responder a pergunta, Vossa Excelência. E eu não fiz isso para ninguém, nem vou fazer. Quer dizer que eu te dei um tempo, te dou. Não, eu tô tentando entender a pergunta de Vossa Excelência, deputado Zé Esmeraldo. A Constituição... Então eu vou fazer outra pergunta, já que o senhor não entendeu essa. Eu vou fazer outra pergunta. Zé Esmeraldo, Vossa Excelência tinha a chance de fazer 3 perguntas. Foi feito por Vossa Excelência. Exatamente. As 3 perguntas, e eu não quero ser desigual. Mas aqui não está sendo desigual, não, deputado. Não, eu não, Você tomou comprimido hoje? Não, eu né? não quero, eu não quero. vem com desigual aqui, não. Não, que aqui não tem negócio de desigualdade comigo, não. Deputado, Vossa Excelência já fez as 3 perguntas, do qual foi determinado a ser feito. Então, tira a palavra desigual. Isso quer dizer que Vossa Excelência já fez as 3 perguntas, do qual estava aprovado por essa comissão e divulgado em edital. Jussim. Senhor presidente. Perfeitamente. Pai. Não, eu só lamento da pergunta do deputado Zé Esmeraldo, eu estou aqui com a maior tranquilidade e de responder todas as perguntas. Mas eu gostaria que eu estou me referindo, Tari, estou me referindo a fundo na administração pública. É isso que eu estou me referindo. O que é fundo na administração pública? Essa que é a pergunta. É aquilo que eu respondi por Vossa Excelência, deputado. Eu acredito que a Constituição Federal, se for falar em recursos públicos, o fundo é esse. Estado, vamos voltar, a União, ela tem esse fundo que você está falando é da lei de responsabilidade, está na lei de responsabilidade fiscal? Sim. Que 50% a União gasta com o pessoal, 60% com os municípios e 60% o Estado. Na saúde, o Estado tem por obrigação gastar 25%, na saúde 12%, os municípios 15%, e a União, como ainda a PEC 29 ainda não está muito clara, mas a presidenta Dilma acabou agora de sancionar uma lei garantindo 75% para a educação e 25% para a saúde, agora nos recursos do pré-sal. Obrigado, presidente, Zé Esmeraldo. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente, só para corrigir, eu estou aqui folheando, e a lei de probidade que o deputado Zé Esmeraldo me pediu o número, é a lei 8.429, e não a 92. Queria pedir desculpa ao deputado Zé Esmeraldo. Deputado Dari Pagão. Mas número... Com a palavra, deputado Jamil Malini. Boa tarde a todos, os deputados, presidente Taíde Armani, deputada Lúcia, deputado Gilcim, deputado Elcio, Zé Esmeraldo, doutor Hércules e o deputado Dari, aqui hoje sabatinado, as demais pessoas nos assistem, os demais, candidato a deputado Vereza. Eu vou ser bem curto e rápido nessas questões, porque eu acho que cada um que se inscreveu preencheu todos os quesitos necessários, e a sabatina é mais para que o povo conheça quem são essas pessoas candidatas que vão nos representar e representar o povo no Tribunal de Contas. Eu só quero perguntar ao deputado Dari Pagung o que ele entende por lei de responsabilidade fiscal. Quero agradecer, deputado Jami. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi aprovada e sancionada aqui no nosso país no ano de 2000. Estava até na minha sabatina, antes da Comissão de Finanças aprovar o tempo, eu ia até falar um pouco mais sobre a lei de responsabilidade fiscal.
E ia citar ainda o exemplo da União Europeia. Se a União Europeia hoje estivesse implantado nos países como Portugal, Espanha, Bélgica, tantos outros países, se elas tivessem a nossa lei de responsabilidade fiscal hoje, aqueles países não estariam quebrados, como está acontecendo nos dias de hoje. Então, a nossa lei de responsabilidade fiscal veio para melhorar a gestão pública, veio colocar limite nos gestores públicos, tanto prefeitos, governadores e presidente da República, e foi muito importante. Vossa Excelência prestou atenção que a lei de responsabilidade fiscal colocou vários limites que o ordenador de despesa não pode ultrapassar, né? Quando o município ou o Estado ele ultrapassa o limite, o Tribunal de Contas do Espírito Santo e de outros tribunais, ele tem que, por obrigação, fazer o alerta aos gestores públicos. Então, a lei de responsabilidade fiscal no nosso país foi benéfica, importante, e nós precisamos avançar ainda mais para que possamos realmente controlar as finanças públicas. Eu acredito que veio ajudar muito o país essa lei de responsabilidade fiscal de 2000. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, eu vou declinar do resto das perguntas. Obrigado. Obrigado, deputado Jamir Malina. Com a palavra, o deputado Gilson Lopes. Gilcim Lopes. Deputado Gilcim Lopes se inverteu, dando a oportunidade que a deputada Lúcia Dornelas faça as perguntas em sua frente. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Boa tarde a todos os presentes. Saudar o presidente desta sessão, saudar também nosso candidato ao Tribunal de Contas, Dari, parabenizá-lo pela apresentação inicial. Vou fazer apenas uma pergunta, senhor presidente. Dari, sabemos que os estágios das despesas públicas são fixação, empenho, liquidação e pagamento. E, ao final de cada ano, ficam nas contas públicas os restos a pagar. O que são restos a pagar? Deputada Lúcia Dornelas, as despesas são aquelas empenhadas, né? Mas não pagas. Quando o gestor público ele deixa no orçamento de um ano, mas fica no orçamento o resto a pagar. Isso quer dizer, as que não são pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo assim as processadas, mas não mas as processadas. O resto a pagar, somente falta o pagamento e não processada. Falta a liquidação e o pagamento. Está empenhada, mas falta a liquidação e o pagamento, o empenho. Ok, satisfeito com a resposta. Eu agradeço, senhor presidente. Vou fazer apenas uma pergunta. Obrigado, deputada Lúcia. Obrigado, deputada Lúcia Dornella. Com a palavra, deputado Gilson Lopes. Gilcim Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, membros da Comissão de Finanças. Queria cumprimentar o deputado Cláudio Vereza, que ontem foi sabatinado. Eu e o Renato, também que se encontra presente, foram sabatinados e eu não pude comparecer por uma convocação do Tribunal do Júri de Cachoeiro de Itapemirim, onde fui testemunha de plenário. Cumprimentar Dari Pagun, a senhora Marilene Alves Ferreira e a senhora Tânia Maria Pires e Pinto, que estão aqui também para serem sabatinadas. Nosso Carlos Roberto Bianchi teve que se ausentar em decorrência de problemas familiares. Cumprimentar a todos os presentes. Deputado Dari, eu tenho, assim, um respeito por Vossa Excelência, pela humildade que Vossa Excelência sempre pautou,
pela sinceridade que carreou durante esses 2 anos e 8 meses que nós estamos aqui juntos. E eu quero aqui, nesse momento, lhe fazer 3 perguntas. A primeira, qual a sua visão sobre as atividades fiscalizadoras do Tribunal de Contas? Porque eu tenho informação de que as mesmas é feitas de forma rotineira por amostragem. O senhor acha possível tornar tal fiscalização ainda mais efetiva, rigorosa e universal? Vai fazer as 3 ou eu faço? Fazer esta primeira. Se quiser que eu repito, eu repito. Fala sobre a amostragem, não é isso? Qual a sua visão sobre as atividades fiscalizadoras do Tribunal de Contas? As informações é que elas são feitas de forma rotineira por amostragem. O senhor acha possível tornar tal fiscalização ainda mais efetiva, rigorosa e universal? Ou seja, estou lhe perguntando se Vossa Excelência acha, se eleito for para conselheiro, tem como contribuir para que isso torne de forma efetiva, rigorosa e universal, porque o TCU já orienta o Congresso Nacional e dá informações antecipadas. Deputado Gilcinho, eu gostaria muito de agradecer pelas suas palavras. A recíproca é verdadeira. Quero dizer que hoje o Tribunal de Contas tem a sua jurisdição em todo o estado do Espírito Santo, nos 78 municípios. Né? Tem municípios menores e também municípios maiores, populacionais e municípios de menos porte. Também tem por obrigação empresas públicas e o governo do estado e dentre outros órgãos que está na sua competência. Eu vejo que o Tribunal de Contas, ele, por amostragem, como Vossa Excelência está falando, pega alguns processos, chega em algumas câmaras municipais ou em algumas prefeituras e pega alguns processos para fiscalizar. Eu acredito, deputado Gilcinho, que é unanimemente impossível fiscalizar todos os processos, tanto licitatórios quanto atos, aqueles processos administrativos. Eu acredito que para fiscalizar de todos os processos, eu acho que o Tribunal de Contas deveriam contratar muito mais servidores para fazer. Então, eu acredito que, na forma de amostragem, tem condições, sim, de fiscalizar. Mas eu defendo, deputado Gilcinho, além da amostragem, o Tribunal de Contas tem que ter, que eu tenho certeza que ele faz, é analisar todas as denúncias que chegam ao Tribunal de Contas. Acredito muito que aqueles processos que está lá no município do interior ou aqui na Grande Vitória, se tiver algo errado, algo que... Só um minuto, presidente, para só terminar o raciocínio. Algo que ilegal, acredito que um vereador, a própria sociedade civil organizada, aqui na Casa de Deputados e Servidores, fazendo a denúncia, aí o Tribunal de Contas tem por obrigação fiscalizar, passar um pente fino naquele processo que haja a denúncia. Segunda pergunta. Qual a importância das medidas cautelares adotadas pelo Tribunal de Contas? Deputado Gilcinho, as medidas cautelares, ela veio justamente para ajudar na prevenção, né? Eu acabei de falar que nós precisamos trabalhar muito na prevenção e não só na punição. Então, eu tenho uma convicção que as medidas cautelares, que foi aprovado, né, por essa Casa de Leis, na lei orgânica do Tribunal de Contas e também no regimento interno daquela corte, ela veio ajudar a melhorar a gestão pública. Quando houver alguma denúncia que chega ao tribunal de fato ou ato errado,
acredito que o tribunal, com a medida cautelar, ele tem o poder de preservar o erário público. Então, acredito que é um avanço muito grande essas medidas cautelares hoje que essa Casa de Leis aprovou e também está contido no regimento interno do Tribunal de Contas. Deputado, hoje nós estamos vivendo na era da internet, onde a transparência é a tônica do momento, todos têm acesso às informações, mas o Tribunal de Contas tem deixado muito a desejar na morosidade de apreciação dos processos de vários municípios. Alguns, casuisticamente, por interesses próprios de alguns conselheiros. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se, eleito conselheiro, irá dar celeridade aos processos e agirá de acordo com a Constituição. Deputado Gilcinho Lopes, eu não tenho conhecimento de quantos processos estão parados hoje naquela corte. Essa casa aprovou uma emenda na Constituição Estadual, dando prazo de 24 meses para o Tribunal de Contas julgar as contas dos prefeitos. E também está na Constituição, na lei orgânica da Corte, 60 dias para julgar as contas do governador do Estado. Então, caso o plenário e Vossas Excelências votar para que eu vá para o Tribunal de Contas, com certeza nós vamos trabalhar para que possamos dar agilidade, porque não tem condições, principalmente agora com o advento da lei ficha limpa, né, o ordenador de despesa esperar 5, 6, 10 anos para que o seu nome possa ficar limpo e talvez até para futuras eleições. Então, acredito que o nosso papel, se por acaso eu for para o Tribunal de Contas, é trabalhar 24 horas para que nós possamos dar celeridade aos processos que ali estão parados. E sobre a transparência, hoje nós, por lei, né, foi aprovado lei federal, por lei nós somos obrigados a dar transparência. Isso, a Constituição Federal, no artigo 37, já tem um princípio, que é da publicidade. Então, o poder público hoje, ele tem o dever e a obrigação de dar publicidade nos seus atos. E o Tribunal de Contas não pode estar à parte dessa publicidade. E eu li, deputado Gilcinho, na imprensa local, que o presidente do tribunal, Carlos Hanna, já está processando todos os processos do tribunal, fazendo um diário oficial online. Então, isso é importante. E, com certeza, se eu for para aquela corte, eu vou procurar ajudar a dar mais agilidade nesses processos. Senhor presidente, satisfeito com as respostas, eu quero agradecer a Vossa Excelência e vou permanecer para a sabatina dos demais candidatos. Obrigado, deputado Gilson Lopes. Quero agradecer o presidente e o deputado Gilcinho. Obrigado. Terminando os deputados membros efetivos da comissão, passamos aos deputados presentes. Dos deputados presentes, passa a palavra ao deputado Hércules Silveira, ou da Silveira. Com a palavra, deputado. Presidente Ataíde Armani, aproveitar a oportunidade, presidente, registrar a presença aqui dos alunos
da Escola Bartolini Costa, lá da terra de Vossa Excelência, deputada Thaíde Armani. De Linhares estão aqui os alunos presentes e dão um abraço a todos os alunos que levam um abraço para essa terra maravilhosa de Linhares e também a Urgência que tem conduzido tão bem a escola legislativa. Pedi já alguns 30 minutos, 30 segundos, mas valeu a pena. Eu quero primeiro estar aqui com muita alegria, mais uma vez, que de 3, 4 candidatos a deputados, nós temos 22 hoje. Mas era bom que tivesse muito mais. E nós perdemos a votação esse ano para abrir, que não precisa de nenhum deputado ou nenhum partido ou nenhuma mesa diretora que possa indicar aquele que deseja concorrer a uma vaga no Tribunal de Contas, que isso mais cedo ou mais tarde nós teremos essa abertura com certeza. A primeira pergunta é a seguinte: como intensificar as auditorias prévias a fim de evitar que as eventuais irregularidades praticadas sejam evitadas no sentido de impedir prejuízo ao erário? É preciso evitar que a irregularidade não aconteça. Eis que seria importante um trabalho muito eficaz e auditorias prévias para não dar prejuízo ao erário público, ao ordenador de despesa, enfim, à população. Como que o candidato Dari pode nos ensinar o caminho disso para fiscalizar melhor o dinheiro público? Deputado Dr. Hércules, o Tribunal de Contas tem diversas auditorias, né? E eu até gostaria de falar que é importante implementar mais a auditoria operacional. Nós temos que ver muito a forma legal, moral, né? Mas também o Tribunal de Contas tem que ver muito a eficiência. Se determinada obra, um calçamento, uma ponte, ou um posto de saúde, um hospital, se foi bem gasto o dinheiro público, mas também se essa obra ela foi bem feita, se foi bem gasto o dinheiro público. Então, acredito que o Tribunal de Contas precisa muito de acompanhar passo a passo o gasto do dinheiro público, porque é um dinheiro que é do cidadão, que é do contribuinte. Então, eu quero aqui, deputado Hércules, ter maior tranquilidade que, se eu for escolhido por essa casa para ir para o Tribunal de Contas, eu vou trabalhar muito no princípio da eficiência, para que nós possamos levar realmente para aqueles que precisam, que é o dono de todos, que é o povo, para que ele possa ter um bem feito, um bem com todos os princípios, desde a sua implantação, desde a sua legalidade até o término da obra. Então, eu acredito, não sei se eu respondi a pergunta de Vossa Excelência, mas eu acredito muito que nós precisamos implantar o princípio da eficiência, que foi o último princípio colocado na nossa Constituição Federal. Muito obrigado. Candidato Dari Pagung, há previsão legal para o uso de medidas cautelares no Tribunal de Contas? Se sim, aponte a importância dessas mesmas medidas. Deputado Dr. Hércules, na minha fala eu citei que essa casa aprovou essa lei, é a lei complementar 621, de 8 de março de 2012,
eu tive o privilégio de ser o relator. Dr. Elcio, presidente da Comissão de Justiça na época, me deu essa incumbência para me relatar a lei orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e está nessa lei a prevenção das medidas cautelares. Gostaria de dizer para Vossa Excelência que é um avanço porque o Tribunal de Contas, detectando algum dano ao erário público, ele pode suspender, através de medidas cautelares, algum tipo de licitação, contrato ou algum ato que vai gerar despesa e vai gerar algum problema na administração pública. Então, para mim, foi um avanço muito grande as medidas cautelares interpostas tanto na lei orgânica do Tribunal de Contas, tanto na resolução do regimento interno daquela corte. Muito obrigado, candidato. Continue reclamando do tempo muito exíguo e, na verdade, seria ideal que nós tivéssemos uma tarde inteira para sabatinar um candidato, porque é muito pouco tempo. Não vou ter tempo de perguntar o que eu gostaria, mas eu gostaria ainda de sonhar um dia de ver um conselheiro que não fosse deputado. Eu gostaria de ver ainda um dia um conselheiro totalmente técnico, com máximo de respeito a todos os meus pares. Mas a finalidade do nosso projeto de lei de aceitar inscrição de 18 de fora. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, nós estamos saindo do nosso foco, que é a sabatina do candidato. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem as sessões da Câmara, da Assembleia, para se pronunciar como já se pronunciou. Então, eu gostaria de ter a compreensão de Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Eu comungo com a ideia de Vossa Excelência, mas hoje nós estamos simplesmente aqui para a sabatina dos candidatos. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. A verdade às vezes incomoda. Não incomoda, não. Vou continuar lutando por isso. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. O ano que vem eu gostaria de... Eu reapresento o meu projeto ano que vem. Mas eu vou fazer a pergunta, então. Eu gostaria... Já que Vossa Excelência não quer que Tudo bem. reveja... Foi dado tempo a Vossa Excelência para que se faça 3 perguntas ao candidato. Eu já fiz 2, vou fazer a terceira. Tudo bem, terceira. Antes disso, senhor deputado Hércules, eu gostaria de marcar aqui a presença dos alunos do Colégio Bartolomeu Costa de Linhares, já estão, inclusive, se retirando. Eu recebi agora o comunicado, o governador estará lá amanhã no Colégio Bartolomeu Costa, inaugurando a reforma daquela escola e da quadra. Quero parabenizar o professor Antônio César Machado da Silva e a professora Laí Costa, que estiveram aqui presentes pela Escola do Legislativo. Muito obrigado, tiveram a oportunidade de estar aqui conhecendo a Assembleia. Muito obrigado, mas eu já tinha... Com a terceira pergunta. Eu já tinha registrado a presença. Eu agradeço. E é bom que Vossa Excelência reforce, porque é da terra de Vossa Excelência. Obrigado. Da terra maravilhosa. Mas eu acho que o meu tempo, desde que eu não cause nenhuma ofensa a nenhum candidato, eu acho que eu posso usar o meu tempo desejado. Se falar aqui o que eu penso, desde que eu não prejudique o candidato nenhum, e que eu faça a pergunta no final do meu tempo. Foi assim que eu fiz a primeira. Hércules, nós cedemos o tempo para as 3 perguntas, por 2 minutos cada. Vossa Excelência estava usando o tempo para fazer tecer uma opinião de Vossa Excelência, da qual eu respeito muito. O tempo que foi cedido a Vossa Excelência, nós temos um tempo para iniciar e terminar essa sessão. Já iniciamos ela atrasada. Quem dera que eu tivesse a tarde toda, a noite toda, eu ficaria aqui com o maior prazer para fazer a pergunta aos candidatos, mas foram determinados em editais, certo? Esse tempo. E eu cedi o tempo a Vossa Excelência
por 6 minutos, 2 minutos a cada pergunta, e a resposta do candidato a mesma coisa. Então, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, é a única coisa que eu estou pedindo. Muito bem. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência, com todo respeito, com a máxima vênia, que eu vou fazer o meu comentário dentro dos meus 2 minutos, conforme tem feito. Aí eu tenho a liberdade de as minhas palavras e vou fazer as perguntas. Agora, eu não posso ficar preso só às perguntas. Eu tenho que fazer comentário. Eu não consigo, candidato Dari, ver que um político possa fazer um julgamento sem isenção partidária ou de tendência, se ele for político, se ele for um técnico. Pergunta a Vossa Excelência se o político tem essa isenção de ânimos do julgamento. Deputado Dr. Hércules, na verdade, Vossa Excelência tem toda a razão. Um político não pode julgar as contas de outro político. Isso é taxativo. A partir do momento que a Casa, a Assembleia ou o Congresso Nacional também indique um membro para o TCU, a primeira coisa que, quando você está revestido no mandato, é desfiliar do partido político. O momento que essa Casa votar em um deputado, está aqui eu como candidato, deputado Cláudio Vereza, deputado Paulo Roberto, deputado Sérgio Borges, nós temos por obrigação, diante de assumir, tomar posse no tribunal, desfiliar dos partidos. Hoje eu pertenço ao PRP, mas se essa Casa me levar para o tribunal, eu vou desfiliar do partido. E outra coisa, deputado Dr. Hércules, Vossa Excelência está brigando com toda razão de levar um técnico. Eu me considero político, mas também me considero técnico. Eu saí do interior de Baixo Guandu, estudei, fiz faculdade, fiz o curso de Direito, pós-graduei-me em Direito Público e hoje o povo do Espírito Santo me deu 2 mandatos de deputados estaduais. E não é por isso que eu tenho 2 mandatos, deputado Jussim e deputados, que eu não sou um técnico. E eu também quero aqui dizer para Vossa Excelência que eu sou tranquilo. Eu tenho uma isenção e eu considero que a minha vida é pautada pela ética, é pautada por todos os princípios que norteia a Constituição estadual, federal e as leis. Muito obrigado, deputado. O tempo está vencido. Ok, presidente. Obrigado, deputado Quero Dr. agradecer Hércules. ao deputado Hércules, deputado Dari Pagung. Não quero não, deputado Hércules. Quero calar não, muito pelo contrário. Sou uma pessoa extremamente democrática. Me considero até democrático demais. Extremamente democrático. Agora gosto das coisas corretas, certo? Cumpri o meu dever e disse desde o início, quando aceitei presidir essa comissão, que eu seria ímpar. Ímpar, eu não vou ser par aqui, eu vou ser ímpar. E vou continuar mantendo a minha posição, doa a quem doer. Não tenham dúvida disso. Nós temos ainda 2 deputados para ser sabatinado, deputado Sérgio Borges, de 2 candidatos, deputado Sérgio Borges, deputado Paulo Roberto. O tratamento vai ser igual o que eu já dei para os candidatos até agora, e assim eu vou tratar os membros da comissão, até porque isso eu tenho que respeitar, ué. Eu pediria aos membros da comissão se tem alguma consideração final a fazer. Se não tiver, eu vou passar as considerações finais ao candidato Dari Pagung por 3 minutos. Deputado Gilson Lopes. Não? Então, ninguém tem. Deputado Zé Esmeraldo, deputada Lúcia, deputado Jamil, não. Então, eu passo
ao candidato Dari Pagunga as suas considerações finais por 3 minutos. Obrigado. Torno a repetir, gostaria que o tempo fosse respeitado, porque nós temos inscrito ainda e convocado três candidatos para, no prazo de 3 horas, com a prorrogação de mais 1 hora, para ouvir ainda mais 3 candidatos hoje. Então, é essa compreensão que eu peço. Dari Pagunga, com a palavra por 3 minutos. Deputado Dari Pagunga. Obrigado, presidente. Quero dizer que eu quero agradecer Vossa Excelência por ser ímpar para os 22 candidatos, debatendo aqui a vaga do Tribunal de Contas. Agradecer ao deputado Dr. Hércules, deputado Zé Esmeraldo, deputada Lúcia Dornelas, deputado Jami, deputado Gilcinho, deputado Dr. Elcio Álvares. Dizer que eu nasci, como disse antes, no distrito de Vila Nova do Bananal, no município de Baixo Guandu. Às vezes eu não sou conhecido muito em todo o estado do Espírito Santo, mas eu trago comigo aquilo que é de mais puro de um ser humano, que é a humildade, que é respeitar as pessoas, e não vai ser diferente se eu for conduzido para o Tribunal de Contas. Vou respeitar as pessoas, vou trabalhar em prol da sociedade capixaba. Quero aqui dizer que eu vou zelar pela coisa pública. Então, queria aqui, presidente, deputada Thaís Amani, obrigado por tudo, dizer que eu estando aqui hoje, já no 2º mandato de deputado estadual, já é um milagre de Deus. Agradeço todos os dias, porque da onde eu vim, da família humilde, estar aqui hoje, para mim, é muito importante. E Deus abençoando, que esse plenário, que os deputados e as deputadas me introduz até a corte do Tribunal de Contas, vai ser um milagre ainda maior. Então, eu queria aqui, de pronto, agradecer todos os deputados, todos vocês que acompanharam essa sabatina e agradecer de coração. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Dari Pagunga. A sessão está suspensa por 5 minutos para a gente iniciarmos a sabatina e ouvirmos o próximo candidato. A próxima, Marilene Alves Ferreira. Neste momento, o deputado Ataíde Armani suspendeu a sabatina por um breve intervalo de 5 minutos. Neste intervalo, será feita a entrevista com o deputado Dari Pagunga, como ele mesmo solicitou que fosse feita após a sabatina, e também será feita a entrevista com a próxima candidata, a advogada Marilene Alves Ferreira. Lembramos que os trabalhos estão sendo conduzidos pela Comissão de Finanças, sendo presidido pelo deputado Ataíde Armani. Ataíde é o vice-presidente da Comissão de Finanças, mas lidera os trabalhos, pois o presidente é o deputado Sérgio Borges, um dos candidatos à vaga de conselheiro. As sabatinas estão sendo realizadas no plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, e são abertas ao público, que pode assistir das galerias da casa. Até o momento, então, temos 3 candidatos já sabatinados, tendo sido 2 ontem e o primeiro hoje, o Dari Pagunga. Ele já está posicionado e, a partir de agora, você acompanha com a repórter Nicole Espósito a apresentação do candidato. Nós estamos aqui com o candidato Dari Alves Pagunga, que foi o primeiro sabatinado desta quarta-feira. Candidato, por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo? O senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta. Na verdade, ser conselheiro do Tribunal de Contas é uma honra, né? Nós vamos ajudar a reconstrução, primeiro, do Tribunal de Contas, que começou lá atrás, com vários conselheiros importantes, que é o Pimentel, o Sérgio Abudibe,
Talfner, o conselheiro Hanna, o conselheiro Rodrigo Chamon, e eu simplesmente quero ir para o tribunal para contribuir, para ajudar a zelar pelo gastos públicos, para o erário público. Então, nós acreditamos que realmente ser conselheiro hoje do Tribunal de Contas é uma função importante para que nós possamos garantir que se cumpra aquilo que foi determinado tanto no PPA, tanto no orçamento, tanto nas diretrizes orçamentárias. E nós precisamos exigir que os ordenadores de despesa faça e trata o dinheiro público de forma correta, de forma honesta, e que quem ganha com isso tudo é a população capixaba. O senhor ainda tem algum tempo, quer fazer alguma outra consideração? Tá bom, obrigada, viu, candidato?